Olá, meu nome é Eric Góes, eu sou acadêmico de Direito pela Universidade Federal do Amapá. E o nosso grupo ficou responsável pela concorrência na lei de licitações, né, no contexto da pandemia do Covid-19. Esse trabalho ele é um trabalho avaliativo dentro da disciplina de Direito Administrativo 2, ministrado pelo professor Dr. Raul Galad. O nosso trabalho consistiu numa pesquisa e análise acerca das jurisprudências, bases normativas e doutrina que perpassa, né, acerca do tema, que rege o tema da concorrência, né, e principalmente uma análise durante a pandemia da Covid-19. O país que nós escolhemos para fazer uma análise de direito comparado foi os Estados Unidos. Então, durante o trabalho, a gente faz toda essa análise de regulamentação no Brasil e nos Estados Unidos, né, perpassando acerca das jurisprudências, da doutrina e das bases normativas. Nesse sentido, eu gostaria de iniciar mencionando e versando acerca das bases normativas que regem o tema. No Brasil, a gente tem a Lei 8.666 de 93, a antiga Lei de Licitações, que no seu artigo 22, inciso 1, parágrafo 1º, versava acerca da concorrência como modalidade licitatória. No seu artigo 40 e 47, né, trazia os procedimentos que deveriam ser empregados acerca da concorrência. Em abril de 2021, em 1º de abril de 2021, a gente tem a publicação da nova Lei de Licitações, 14.133. Porém, fazendo uma análise durante esse interregno da antiga Lei de Licitações e a nova Lei de Licitações 14.133, e principalmente nesse recorte temporal da pandemia da Covid-19, a gente verifica alguns dispositivos legais que são criados e invocados. Um deles, a gente tem, por exemplo, o artigo 24, inciso 4, da antiga Lei de Licitações, né, que mencionava e trazia a situação de calamidade pública, né, dispensando a licitação em contratos realizados pela administração pública com prazo de 180 dias. E foi um dispositivo invocado durante a pandemia da Covid-19. Ainda em 2020, a gente tem também a Lei 13.979, né, que versa sobre medidas de enfrentamento da pandemia da Covid-19. E uma dessas medidas é acerca da flexibilização das medidas licitatórias, né, e até a dispensa da licitação em casos mais urgentes e emergentes. E em 2021, a gente tem a publicação da nova Lei de Licitações, 14.133, que traz no seu artigo 32 a concorrência como modalidade licitatória, trazendo também um rol de mudanças e inovações acerca da concorrência. E uma dessas inovações é o caráter virtual. Na antiga Lei de Licitações, a concorrência ocorria de modo presencial, enquanto na nova Lei de Licitações ela ocorre de maneira virtual. Além disso, a gente tem uma mudança de fases, né? A fase de habilitação na antiga lei, ela ocorria inicialmente, né, no início do processo licitatório, anteriormente aos lances, por exemplo. Então era feita uma análise documental que acabava tornando o processo mais moroso, enquanto na nova Lei de Licitações 14.133, a fase de habilitação ela ocorre depois dos lances. Então, somente os vencedores que passam por essa análise documental, o que torna o processo mais célere, né? Além disso, a gente também tem o emprego do Portal Nacional de Contratações Públicas. Esse portal ele concentra informações e torna mais transparentes os processos licitatórios. Nos Estados Unidos, a gente tem, durante a pandemia da Covid-19, as CARES Act, que eram medidas que flexibilizavam, né, e facilitavam a aquisição de bens e serviços pela administração pública, bem como aconteceu no Brasil. Além disso, a gente também tem nos Estados Unidos o emprego de plataformas virtuais, né, que flexibilizavam essas contratações e aquisições por parte da administração pública, né, e o que se assemelha muito com o que aconteceu no Brasil. Porém, no Brasil, a gente tem uma mudança mais abrangente, né? Enquanto nos Estados Unidos a gente tinha medidas temporárias, né, que flexibilizavam, que facilitavam a aquisição de bens durante a pandemia da Covid-19,
No Brasil, a gente tem uma medida um pouco mais abrangente, né, uma mudança, né, na lei, né, a gente tem uma mudança na legislação com a nova lei de licitações, enquanto nos Estados Unidos a gente tem medidas temporárias, né, que flexibilizaram as condições para aquisição de bens, né? Então, essa talvez seja uma das grandes diferenças, mas um dos dois pontos muito semelhantes, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, é justamente essa flexibilização, né, legal, quanto uma virtualização, né, um caráter virtual maior sendo empregado, né, o que facilitava, né, e tornava todos os processos mais céleres. Olá a todos, me chamo Pedro Inácio Silva de Negreiros. O tema do meu grupo é Concorrência Eletrônica, estudada pela disciplina de Direito Administrativo, ministrada na Universidade Federal do Amapá, pelo professor Dr. Raul Galati. Nesse momento eu vou abordar a base doutrinária do nosso tema. Primeiramente, é muito importante nós conceituarmos licitação, que é um processo administrativo fundamental para a contratação de bens e serviços do setor público. Segundo L. Lopes de Meirelles, renomado doutrinador brasileiro, trata-se de um procedimento que busca garantir a isonomia entre os concorrentes e selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública. Dentro da licitação, nós vamos ter o processo de concorrência, que é essencial para assegurar a transparência e eficiência dos recursos públicos. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, a concorrência é um princípio essencial das licitações. Ela garante a ampla participação e evita o favorecimento indevido de uma empresa ou outra no processo licitatório. Com o avanço tecnológico, surgiu o que nós vamos estudar, que é a concorrência eletrônica. Foi regulamentada pela Lei número 14.133 de 2021. Ela introduziu uma maior publicidade e economicidade para o processo licitatório, visto que agora, pode ser feita de forma eletrônica, de forma digital. Essa modalidade permite, a criação de certames digitais, o que reduz o custo e amplia a competitividade, a participação dos processos licitatórios. No contexto da pandemia, surgiu diversos desafios sem precedentes, para a administração pública. E para garantir uma resposta rápida, foi necessária a aprovação da Lei número 13.979 de 2020, que permite a dispensa das licitações nas contratações emergenciais. Kenneth Cope Davis, que é um doutrinador renomado americano dos Estados Unidos, óbvio, a flexibilização ela não pode comprometer nunca o controle e a transparência, uma vez que o poder discricionário deve sempre ser exercido com critérios objetivos e revisáveis. A pandemia ela acelerou a adoção da concorrência eletrônica, que antes era uma modalidade mais tímida, foi adotada de forma mais ampla, possibilitando a continuidade das contratações públicas com maior segurança e acessibilidade. Porém, existem desafios como a inclusão digital de pequenas empresas e a segurança cibernética. Eles emergiram como preocupações centrais nesse meio pandêmico. Para de Pietro, a transparência e a ampla competitividade são indispensáveis para evitar as distorções, e garantir integridade nos certames eletrônicos. Concluindo a base doutrinária, nós podemos entender que a concorrência eletrônica se consolidou como um marco da modernização nos processos licitatórios, pois oferecem vantagens como maior transparência, redução de custos, acessibilidade, Porém, como foi discutido, surgiram desafios como inclusão digital, segurança dos sistemas, que ainda precisam ser superados para que essa modalidade alcance seu pleno potencial. Assim, o aprimoramento dessa modalidade contínuo é essencial para garantir acessibilidade, confiabilidade e eficiência na administração pública. Olá, meu nome é Daniel Oliveira, eu faço parte do grupo que trata acerca do tema de concorrência eletrônica da disciplina de Direito Administrativo 2 do curso de Direito da Universidade Federal do Amapá, sob orientação do professor Dr. Raul Galati. Pois bem, dando continuidade ao que os meus colegas já anteciparam, a pandemia certamente se mostrou um evento histórico sem precedentes na história da humanidade, de modo que sim, foi extremamente necessário a atuação do Poder Judiciário e dos tribunais superiores como um todo na mediação do conflito entre os direitos coletivos e as demandas individuais. Nesse sentido, como objeto de um estudo de caso que nós podemos fazer nesse momento,
é a análise jurisprudencial acerca do tema, acerca do contexto histórico daquele momento, em que foi extremamente importante a atuação do Poder Judiciário, dos tribunais como um todo, para que a crise fosse debelada de forma mais célere e, com isso, os direitos garantidos. Em primeira análise, nós vamos tratar acerca da decisão proferida no acórdão de número 2468 de 2021 do Tribunal de Contas da União, que tratou acerca da aplicação da Lei número 14.133 de 2021, conhecida como Nova Lei de Licitações. Essa aplicação da lei nesse momento histórico, ela se tornou objeto de discussão, uma vez que ela trouxe consigo diversas inovações, como, por exemplo, o Portal Nacional de Compras Públicas. Esse mesmo portal é responsável agora por centralizar todas as informações necessárias do governo federal e dos agentes privados, dos particulares na figura das empresas, que desejam, assim, fornecer produtos e serviços para que o governo e a administração pública possam efetivamente ofertar os serviços à população. Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União estabeleceu um período de transição no qual deveriam ser feitas as devidas inclusões no sistema no Sistema Nacional de Compras Públicas de todas as informações necessárias dos entes públicos e, com isso, também maiores testes no sistema, a fim de que ele pudesse funcionar de maneira plena e, com isso, evitar quaisquer problemas posteriores no seu funcionamento. Após esse período de transição, foi constatado que, a partir da observância do artigo 19 da Lei 14.133 de 2021, artigo 19 não, artigo 94, foi possível a constatação de diversas irregularidades na aquisição de produtos e serviços pelo poder público. Nesse sentido, nós podemos também fazer um caráter de comparação com outro caso, um outro acórdão proferido, da importância do Sistema Nacional de Compras Públicas para coibir quaisquer tentativas de irregularidades no processo de aquisição de algum produto ou serviço necessário à administração pública. Pois bem, no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o objeto em questão a ser discutido era a possibilidade de um superfaturamento exercido por uma empresa fornecedora de insumos hospitalares à Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, no qual tanto o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro quanto a Prefeitura ingressaram com uma ação civil pública demandando que a empresa fosse, sim, objeto de investigação em razão dos preços praticados acima do mercado. Pois bem, essa condenação demonstrou que a importância do Sistema Nacional de Compras Públicas, uma vez que caso ele já estivesse em funcionamento a pleno nesse período, seria possível e muito mais rápido identificar a irregularidade apresentada por essa empresa, de modo que um eventual processo, o custo da movimentação da máquina judicial teria sido diminuído em razão da identificação de forma precoce desse superfaturamento. E agora, por último, e não menos importante, tratando do direito comparado, nós temos um caso também nos Estados Unidos, no qual a Corte de Apelações ela tratou acerca de uma empresa que foi vencedora de um processo seletivo no portal de compras públicas, muito parecido com o que é atualmente utilizado no Brasil, mas, contudo, foi objeto de questionamento por outras empresas
que alegaram que essa empresa não seria capaz de fornecer aquele serviço ao governo americano de maneira correta. O que demonstra que, a despeito de quaisquer, de toda a tentativa de promover o máximo de lisura possível no processo de aquisição de serviços ou produtos à administração pública, ainda assim é possível haver eventuais desvios, como foi no caso do objeto desse processo na Justiça Americana. Nesse sentido, é importante que a conclusão de que a pandemia certamente ela foi um divisor de águas, na qual foi de fundamental importância que houvesse tanto o equilíbrio entre a garantia dos direitos coletivos e as demandas individuais, de modo que ela apresenta uma lição demasiadamente valiosa para toda a atuação da administração pública a posteriori desse evento histórico tão importante.